Você já parou para pensar um pouquinho sobre a função do deserto, né? No nosso processo espiritual? Pode ser uma pergunta um tanto quanto estranha, mas se a gente parar para ver o momento do deserto como uma metáfora, né? O deserto da alma, ele é muito presente no processo de todo mundo espiritual, no processo da vida. E é nesse momento em que a gente consegue transmutar e ressignificar tantas coisas importantes que, se não fosse para um momento de desafio, para um momento de deserto mesmo, a gente não conseguiria. Comecei a pensar um pouquinho sobre essa temática depois de um vídeo que eu vi falando sobre como na Bíblia mesmo cristã, o deserto ele sempre apareceu como uma alegoria importante de preparação, né? Seja da Terra Prometida, onde os judeus ficam 40 anos no deserto, então fogem do Egito, da escravidão do Egito, mas para chegar em Israel, a Terra Prometida, eles precisam atravessar o deserto e é impossível, geograficamente falando, eles conseguirem chegar nesse lugar sem passar por esse processo, sem passar pela travessia do deserto. Em outros momentos a gente vê a própria figura de Jesus atravessando os 40 dias no deserto e sendo tentado, né? E outras figuras bíblicas como João Batista e Elias também passam por esse processo. Para um curso em milagres, que é a base que a gente conversa aqui muito no canal, ele vai falar de um conceito chamado de ídolos, né? E fiquei refletindo o quanto que o deserto tem a ver com a desconstrução dos ídolos, a desconstrução da ideia de que existe algo além de Deus que possa nos salvar. E um pouquinho antes de começar esse vídeo, eu dei uma pesquisada na ideia do que é o deserto para a Bíblia. E aí ele fala que é para desenvolver várias coisas, né, segundo a Bíblia. E uma delas é a ideia da dependência de Deus, né? E nossa, gente, o quanto a gente tem muita resistência com essa ideia quando a gente escuta, né? Dependência de Deus, como assim? Parece até meio coercitivo, né? E a gente também tem as resistências de acreditar que depender de Deus é algo bom, né? Assim, como assim? Eu não vou ter a minha independência, eu tenho que saber resolver os problemas. Mas é nesses momentos de deserto que a gente realmente é testado nesse lugar da dependência de Deus. Do eu não sei, né? Eu não sei qual é o próximo caminho, eu não sei a resposta disso, eu não conheço a saída desse lugar, eu preciso de uma ajuda. E aí a gente começa a criar imagens, por isso que ele diz que são ídolos, né? Então, pessoas podem se tornar ídolos, né? Quando eu passo a acreditar que aquele irmão ou aquela pessoa vai me salvar, né? Uma civilização se torna um ídolo. E a gente tem muitos ídolos, gente, muito. Comida se torna ídolo. E aí quando ele é tirado de nós, o nosso chão sai, né? Mas cria-se a oportunidade de desfazer esse ídolo. Porque para um curso em milagres, né, e para muitas tradições religiosas, quem provê a segurança, quem provê tudo é Deus. E aí, se a gente se abrir realmente para essa experiência, a gente e pedir para ver, né, entregar esses medos, não negar, eu acredito nisso, eu acredito que esse emprego é importante, acredito que essas pessoas me garantem a minha segurança, sabe? Eu acredito que eu preciso muito disso daqui, né? Não negar, mas entregar para poder enxergar, que a gente começa a enxergar como Deus usa tudo, como a gente não está sozinho. Porque enquanto eu acreditar, então, um exemplo do emprego, que é um emprego que me mantém segura e protegida, eu vou estar 100% presa a ele, eu vou ter medo de sair, de perder esse emprego, eu vou ter ansiedade, eu vou ficar preocupada com o meu desempenho, eu não vou ter paz, né? É a partir do momento que eu consigo me abrir para a experiência de que existe algo maior cuidando de mim, existe algo maior fazendo toda assim, a sinfonia das coisas, me abrir
que eu vou poder experienciar uma sensação de segurança muito mais verdadeira. E esse exemplo seria o exemplo da gente desfazer um ídolo, porque seria a gente desfazer uma imagem que a gente criou, né? Então eu criei a imagem de que é o emprego que me traz a segurança, só que o emprego é só uma imagem, é um ídolo, ele não é a verdade. O que me traz a segurança é Deus, e acreditar, né, nesse plano maior e seguir a aliança, seguir a Ele, né? E daí a gente vai vendo também, conforme a gente se coloca nessa oração, as testemunhas, pessoas. Então eu perco meu emprego, mas aparece um amigo que me dá uma mão em alguma coisa que eu nem esperava, que abre uma porta que eu também não esperava. E às vezes a gente só vai poder ver esse plano, né, essa sinfonia toda, quando a gente se distancia, tanto em tempo quanto às vezes nessas ideias mesmo, quando a gente abre mão de querer especificamente algo e acreditar que é só aquele jeito que a gente quer que realmente é a nossa felicidade. A minha felicidade é só desse jeito aqui. Então tem até um trecho do livro que ele traz isso, né? Você quer estar certo ou você quer ser feliz? Então, talvez eu saiba qual é o melhor caminho para a sua felicidade, mas talvez esse não vai ser o que o teu ego quer. E aí, abrir mão desses ídolos, que são ideias que a gente cria de coisas, emprego, dinheiro, pessoas, relacionamentos, casa. Nossa, gente, tanta coisa pode ser ídolo. Saúde também pode ser ídolo, né? Doença também pode ser ídolo. Inconscientemente a gente usar, né, as coisas para acreditar que a nossa segurança, que o amor tá vindo daquilo, quando não tá. Quando em última instância não tem ninguém lá fora, não tem nada lá fora, só tem a gente. Tipo, nós somos um só, entende? Não tem nada lá fora. Então como que pode vir de fora esse conforto que eu recebo, esse amor que eu sinto? Não vem de fora. Ele é meu e ele é da minha experiência com Deus. Só que nesse mundo ele parece que vem através de alguém. Mas se eu não consigo enxergar que essa pessoa, que esse emprego, que essas situações são usadas para que eu esteja no lugar certo, na hora certa, experienciando as coisas que eu preciso experienciar para me desenvolver, se eu não consigo perceber essa sinfonia por trás, eu vou começar a acreditar que é fulano, que é o emprego, que é a casa, que é a situação específica que está me protegendo, que está trazendo aquilo para mim. E aí eu vou entrar em sofrimento, porque eu vou fazer daquilo um ídolo, né? Eu vou idolatrar, eu vou querer proteger, e eu vou sofrer, porque não tem nada nesse mundo que dure para sempre, de fato. Nesse mundo não tem nada que dure, gente, nada. Um emprego, uma casa, dinheiro, amigos, relacionamento, família, nada dura, né? Todos nós morremos no fim dessa experiência aqui, né? Que parece que a gente está. Então, nada realmente é eterno. É completamente diferente do reino de Deus, né? Que é um reino eterno. Então, eu só vou poder encontrar paz se eu conseguir perceber que essas coisas estão sendo usadas por Deus e conseguir enxergar Deus nessas coisas. E o deserto, ele é esse convite profundo, né? Então, se você está passando por um momento de deserto, né, ou passou recentemente, saiba que existe um convite profundo para você, né, de perdoar essas ideias, e perdoar para um curso de milagres é deixar ir, né? Deixar ir e entregar esse medo. Existe um convite para algo além, porque os ídolos que a gente venera inconscientemente, achando que estão garantindo a nossa segurança, o nosso amor, né, o receber amor, eles nos limitam e nos trazem medo. E muitas vezes é numa experiência de deserto que nós somos levados a enxergar que não é isso que nos sustenta. Às vezes é num extremo que nós somos convidados a olhar mesmo. Não é isso, você tá aqui, né, de pé, você tá atravessando isso, sem esse ídolo que você tava acreditando que era, né? E daí dentro do deserto, que nem a gente falou, pode ser as pessoas, a civilização,
pode ser a comida, né? Enfim, são símbolos, né, gente? Símbolos. Mas é um convite profundo porque ele leva a gente para as profundezas daquilo que a gente acredita e talvez nos leve mais perto um pouco da última instância, entre aspas, né? Daquilo que é. Né? Para um curso em milagres ele fala, a verdade ela é verdadeira, ela não precisa de defesas e ela não tem exceção. Para ser verdade não pode ter exceção. Então a verdade ela é absoluta. Porque a única coisa que faz exceção é a mentira, é esse mundo que a gente tá, né? Ele tem muitas exceções, isso aqui serve pra cá, mas não serve pra cá. Então em situações extremas que a gente acessa esses lugares, que a gente vê, nossa, é isso. E por mais que doa, porque são processos profundos e, enfim, são muito desafiadores, é neles que a gente consegue soltar isso, que a gente vê, uau, eu não era o que eu estava imaginando. Eu não precisava do que eu achava que eu precisava. Aquilo tudo ali estava me prendendo de uma forma que eu nem imaginava. E aí a gente consegue acessar uma liberação mesmo, uma cura profunda que nos prepara para o próximo passo, como é feito com os profetas na Bíblia. Porque a gente não pode dar o próximo passo enquanto a gente ainda estiver carregando essas crenças antigas, esses medos, esses ídolos, precisam ser deixados de lado para o próximo passo. Então é um convite profundo, desafiador, mas muito lindo quando a gente atravessa ele. Bom, gente, acho que por hoje era isso. Se fez sentido para vocês, deixem um comentário, vamos conversar, deixa o like de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.